Comecei já. Já comecei. Finalmente, o grande também. Cara, eu sempre quis que aparecesse aqui no Jesus. Ainda não mencionaram. Se tu vai pensar, fala mais alto um pouquinho. Franz Brecano nasceu em 1838 e morreu em 1917. Não sei se a morte dele tem a ver com a Primeira Guerra. Não foi o que eu fiquei pensando. Não sei, talvez tenha. Não esqueci de pesquisar. Ele nasceu em Marburg, em Zurique, e morreu em Zurique, na Áustria. E foi sacerdote católico, professor em Viena. Não sei se vocês lembram também, mas existem várias escolas vienenses de psicologia. A primeira sendo a psicanálise, a segunda, a psicologia individual e adulta, e a terceira, A logoterapia. a logoterapia. Ele acaba sendo uma figura importante no desenvolvimento dessas escolas de psicologia, assim como ele acaba sendo uma figura importante na fundação da psicologia científica. E, enfim, ele é tipo, para mim, brincando, é uma figura invisível que permeia todo o nascimento de todas as correntes de psicologia. Pelo menos as mais fortes. E, enfim, quem está brincando? Como eu disse, ele foi sacerdote católico, mas ele deixou a igreja após o Concílio Vaticano I. Quando a igreja promulgou a doutrina de família papal, ele discordou, meteu o pé. Então ele deixou de ser sacerdote. Além disso, ele era professor. E fizeram de comunhão? Eu não sei. Mas o que acontece? Na Áustria, era lei que um ex-sacerdote não podia se casar. Mesmo depois de se desvinculasse da igreja, não podia casar. E ele casou. E aí ele perdeu o cargo como professor. Então, ele, depois de um tempo, deixou de ser sacerdote. Ele não era nem mais sacerdote, nem professor. Mesmo assim, continuou dando aula. Eu acho que ele deu 12 anos de aula ainda, sem ser professor. Ele era professor voluntário, lá em Viena. E ele escreveu sempre muito pouco. Não sei se influenciado por essa barreira, acadêmica, de aluno ter sido ele não ser mais professor. Mas ele é o tal do professor foda, que não escreve nada. E tem vários alunos fodas também, sabe? E os alunos escrevem as coisas. Então, Aristóteles. ele é tipo uma figura meio socrática, assim, nesse sentido. Ele escrevia muito pouco. E os alunos dele eram geniais, assim. E os alunos dele deram uma grande continuidade para as coisas que ele começou a pensar, a escrever, a ensinar. E, além disso, o que ele escrevia era muito curto. Então, ele escrevia folheto, ele escrevia livro pequeno, mas, pelo menos eu vou me amar na escola assim, que cada folheto tinha uma precisão incomparável. E cada folheto, sobre um tópico diferente, ele revolucionava a área do conhecimento. Então, tipo, ele escrevia um folheto sobre ética, ele revolucionava a ética. Ele escrevia um folheto sobre a história da filosofia, ele revolucionava o pensamento da história da filosofia. Porque ele escrevia muito pouco, porque ele escrevia tinha um pensamento completamente fechado. Sabe? E ele estava
estava em contraste com o cara, na época, na filosofia. Era o livro dele. Esse cara é o responsável por criar as ciências humanas, dessa forma. Não sei se vocês lembram que no ano passado, sobre tinha as Geisteswissenschaften, né? E as Naturwissenschaften, que foi esse cara que diferenciou. Então, tipo, isso aqui já esclarece que estava todo mundo misturado. Que o Wundt era contemporâneo também. Coloca aqui. As Geisteswissenschaften. Tu lembra de cabeça? Pô, Eu tive que aprender para escrever semana passada. E as Naturwissenschaften. Isso aqui seria ciências do espírito, né? E as ciências da natureza. O Newton, ele faz parte não, né? Mas ele era muito influenciado pelo ideal de Manuel. Coisa que o Brentano vai se contrapor. O Brentano, ele, como sacerdote católico, ele vai vir numa linha escolástica. Então, os principais autores que influenciaram o Brentano é o Ari, Aristóteles, o Thomas Jacques, o Descartes, o Leibniz, enquanto o Hegel era muito influenciado por Kant, Hegel, essa galera do realismo alemão. E quais são as principais obras do Brentano? São A Origem do Conhecimento Moral, que é o livro dele sobre ética. A Doutrina de Jesus. E sua significação permanente. E a obra do Fernando Cara, Psicologia do ponto de vista empírico. Essa aqui, de longe, é a obra mais importante dele. No campo da psicologia, obviamente. E é onde está condensado assim, todo o núcleo mais original do Brentano. Isso aqui que interessa para a gente, essa aqui. Essa beleza aqui foi lançada em 1974 e foi o ano de lançamento de fundamentos de psicologia, fundamentos de psicologia fisiológica do mundo. Né? Então, eles lançaram duas propostas de psicologia científica antagônicas no mesmo ano. E aquela história de que o Wundt ganhou no marketing é porque o Wundt escreveu muito mais.
Então, o Wundt ia produzindo. Inclusive, esse texto dele, o Fundamento de Psicologia Fisiológica do Wundt, a cada edição nova, ele acrescentava, ele acoplava um capítulo, uma parte nova da doutrina de psicologia dele. Essa aqui permaneceu a mesma. Essa aqui não sofreu nenhuma reedição, não teve nada acoplado. E, enfim, fora isso, ele tem alguns escritos sobre Aristóteles, sobre a história da psicologia, história da filosofia, e um livro póstumo, que é sobre a existência de Deus. E nesse livro vai refutar as provas ontológicas e vai, enfim, pega uma prova própria da existência de Deus. Essa parada aqui, e é importante, essa aqui é muito influência na psicologia também. O William Maris vai dizer que o Brennan, junto com o Twitter, eles são o nascimento de toda a psicologia contemporânea. Cada um com o seu aspecto, mas eles são. É neles que nasce toda a discussão sobre o que acontece depois. Inclusive, tem muita coisa da psicologia. Como eu disse, ele vai condenar o idealismo. Ele vai considerar o idealismo de Hegel, de Kant a Hegel, o extravivo, no sentido de que ele se dava a construções mentais sem verificação na realidade. Além disso, a situação filosófica dele era um cenário muito positivista. Ele também vai dizer que os positivistas se lançam a construções mentais sem ter verificação na realidade. Só que um pressuposto diferente. Então, o que ele vai fazer? O William Maris fala que ele recorre e incorpora esse pensamento positivista de que as coisas precisam de alguma evidência, de alguma verificação, do conhecimento avançado. Ao mesmo tempo, ele é um crítico do positivismo, porque fala que o método deles acaba caindo no mesmo erro do kantiano, e quando ele idealiza não. Então, ele começa um trabalho dele a partir de uma outra metodologia. Ele retorna ao ponto de distinguir. E o que é o empirismo de Bentham? Coloca aí. O que é que vem na cabeça de vocês quando eu penso em empirismo? Experiência. Que mais? Que mais? Primeiramente, Onde? Descartes também? Descartes? Não é? Descartes. Tem uma contravenção importante de Descartes, né, que é aquela cisão do corpo e mente, né, para a psicologia. Separa. Pelo menos é o que Schultz diz, né? É problemático isso aí. É. É uma questão problemática. E tem um Locke também, né? Aquela questão muito de inglês, do Roger Bacon, no sentido de que na idade moderna, no período moderno da filosofia, os pensadores começam a voltar para o mundo material, a se voltar sobre o mundo material, do ponto de vista da experiência no sentido de testagem. Então, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que você pode testar, fazer experiências empíricas, no material, e a partir daí o conhecimento vai chegando, você vai construindo o conhecimento a partir disso. É uma lógica de evidência
verificabilidade, né, e experiência laboratorial. O Brentano, assim, parênteses que essa é meio que a proposta do Wundt. A proposta do Brentano é outro tipo de empirismo. Essa aqui é o empirismo justamente no sentido de experiência laboratorial. O Brentano também não vai vir para essa parada. Ele vai voltar para o empirismo a partir de Aristóteles. Empirismo no sentido de não uma testagem material, mas um mergulhar na experiência, né? No caso aqui, empírica, um mergulho na experiência, onde você aprende a partir dela, noeticamente, a essência permanente. Dá para pegar? Repete essa última parte, a essência o quê? A essência permanente da coisa. Sim. Ao invés de você pegar repetidamente experiências materiais em laboratório, que é a mesma coisa, você se debruça sobre uma experiência a fundo, né? E essa experiência vai revelar sua essência. Então, na empiria, né, nesse mergulho no objeto, você consegue, noeticamente, aprender a sua essência. Que era mais ou menos um método utilizado por Aristóteles. Sabe? O William Marias vai dizer que Brentano e Aristóteles têm uma congenialidade. Isso eu achei interessante. É como se eles fossem gênios da mesma coisa. Né? Então, assim, eles eram gênios parecidos. Eles se davam muito bem intelectualmente. Né? E como a filosofia moderna surgiu na tentativa de obliterar Aristóteles, né? Brentano resgata Aristóteles, tenta incorporar ele um procedimento da filosofia moderna e um método próprio, que não é um método finalizado, mas é um começo de uma nova filosofia. Quem vai elaborar o método de Brentano? Um cara chamado Russell. E qual é o nome do método de Brentano colocado na ponta do lápis? A fenomenologia. O que eu acho incrível. Fazer uma primeira coisa. Enfim, é um retorno na experiência, né? Não pelo seu aspecto sensível, que é a proposta empirista inglesa, mas pelo aspecto intelectivo. E aí? Como está aí o O que é que ele queria dizer com a essência, Lucas? De pegar a essência da experiência. O que é que isso significa? O Brentano, nos textos não tem uma definição muito profunda, não. É como ele era aristotélico, né? Eu acho que tem a ver com as quatro causas, a causa formal, talvez. Ou o conceito de substância, uma causa substancial, assim. Não sei. Eu sei que em Rússia, né, que é influenciado pelo Brentano, a essência é o núcleo substancial da coisa mesmo. Então, por exemplo, aplicando a psicologia, as pessoas ficam tristes. Eu sinto a tristeza por um motivo, fico triste de um jeito. Tu sente tristeza e fica triste por outro motivo, de outro jeito. Bárbara, Tiago. Mas, se a gente for mergulhar na tristeza, mesmo fenomenologicamente, a gente vai chegar ao núcleo da tristeza, né? Que é o que é tristeza. É tal. Essa é a essência da tristeza, sabe?
Isso não é um conceito, é diferente. Porque o conceito é que eu criei. A essência da tristeza, ela existe independente de eu concordar, discordar, achar da mesma ou não. Ela é tipo, o princípio de funcionamento da tristeza universal. Repete essa diferença da essência e do conceito. Porque conceito é uma coisa que está na minha cabeça que pode ter ou não uma referência na realidade. A essência da tristeza, ela é como se fossem as leis que fundamentam a existência da tristeza. Entendeu? Ela está em outro patamar de existência. Não é bem existência, eu acho. Mas como é que tu prova? Como é que provar? Beleza, tipo, quando tu descobre a essência de alguma coisa, a essência de uma experiência, como é que... Não, sim, não é essa a pergunta. O que é que tu faz depois? Tipo, como é que tu expressa essa essência? Se é possível expressar. Porque eu estava pensando assim, pessoal. Se tu descobre nesse teu exemplo aí a essência da tristeza, das leis que regem a tristeza, se tu tentar expressar ela de algum jeito, ela vai virar um conceito, não vai? O que é que tu está entendendo com o conceito? Uma mera definição. No sentido de que tem que estar na minha cabeça e tem que escrever para colocar isso para fora. Eu acho que dá para colocar assim. Eu acho que sim. Não entendi. Pô, velho. Pô. Eu preciso ter um conceito da essência para conseguir perceber que ela existe e expressar isso para outras pessoas. Tipo isso, pô. Porque qual que é o propósito de tu descobrir a essência? Pergunta a música, pô. Qual que é o propósito? Sei lá. Não sei qual que seria o propósito, né? Eu acho que na busca do conhecimento verdadeiro, a essência é o melhor que você pode chegar, né? Ou um caminho para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Não é porque aí a gente está saindo brincando com música. Mas qual que era a ideia de música? O problema de Lúcia, na verdade, era o fundamento da ciência. Sabe? Em que se fundamenta o conhecimento científico? O conhecimento verdadeiro é fundamentado em quê? Aí ele reduz tudo até chegar no ego transcendental, né? Que é tipo o cogito de Descartes potencializado. Assim. Porque o cogito de Descartes é não duvida de si próprio. Né? O eu transcendental é disso tudo. Assim, ele coloca tudo em suspensão. A partir daí você vai passo a passo, de essência em essência, vou colocar assim, saindo, descobrindo, na verdade, no entorno, no espaço do tempo, das pessoas, das coisas mesmo. Então, a essência, você tem essa importância de ser a verdade imutável das coisas, entendeu? Mas dá para expressar ou não? Para expressar tudo isso que eu falei. Então, né? Ele dava aula, então. Mas como isso funciona, não sei. Mas tu tem um exemplo de alguma essência? Pô, Tiago, tá? Pô, não tenho. Não. É melhor, tem. Eu sei, sim, por exemplo, o espaço. Eu sei o conceito de ponto nulo, né? Ponto zero, na verdade. Que é o null point. Basicamente na sua percepção fenomenológica do espaço, não na concepção física, você vê o espaço a partir de um ponto zero, que é você mesmo. Tem sua carne, tem o seu corpo. E o seu corpo é tipo
seu corpo habitado pela sua consciência. A sua carne, o seu corpo, elas são um ponto no mundo do espaço. Né? Você se articula no mundo e no espaço a partir de você mesmo. Se tu está aqui, se tu está no estacionamento, tu consegue saber que aqui está aqui, lá tu está lá, que existe uma distância daqui para lá, mas sabe disso a partir do ponto zero que é João Tiago. Sabe? Outra, qual a utilidade disso? Pô, eu não questionei, não. Eu acho que isso faz parte do que dá para falar de essência da espacialidade. Eu não tenho certeza também, não. Mas eu gostei. Foi bom, Lucas. Pode dar prosseguimentos. Eu vou passar. Devo passar. Eu estava falando também antes disso. Estou chegando à parte do sensível e do intelectivo. Aí. Sim, é assim um procedimento brentaniano, vou colocar assim. E com isso, né, ele tira conclusões fodas sobre psicologia. Daí vem a psicologia do ponto de vista empírico. Você vem para a capela? Deixa eu ver. Fica na diagonal, mas dá pra ver. Então tá bem. Beleza. Psicologia. A psicologia do Brentano tem um nome. Vocês estão familiarizados? Com a psicologia de Brentano? Psicologia do ato. Por que psicologia do ato? Schmitz. Aristóteles? Não. Não? Atipotência qual? Hã? Atipotência, não? Ah, uma boa. Bom chute. Foi longe, hein? Tem mais. Mais chutes aí. Wundt falava e tentava estudar a psique a partir dos conteúdos. Brentano se propõe a estudar a psique a partir dos atos. Ele fala que não existiam conteúdos mentais, existiam atos mentais, atos da psique. Ele chega nisso e começa a diferenciando fenômenos físicos e psíquicos. O que ele vai perceber nessa experiência inteira dele? Primeiro, que os atos físicos eles são vazios. Entre aspas. E ele vai perceber também que os fenômenos físicos são inertes. Ao contrário, os fenômenos psíquicos são ativos. Isso aqui é meio óbvio de entender, né? Que o fenômeno físico é inerte e o fenômeno psíquico é ativo. Porque, não sei vocês, né? Mas eu me percebo operando ativamente na minha mente. Certo. Sente isso? Sim. Mas Wundt te falava da ação evolutiva da consciência também, né? Eu só chegava a isso no final. Como assim? Ele começava o estudo desde o princípio, analisando os elementos constituintes. Né? E no final ele falava: ah, não, beleza, mas
que organiza isso na psique de acordo com o que ela quer. Mas ele não se debruçava sobre isso. E isso só chegou no final. A proposta mesmo dele é analisar a psique como se analisa o corpo humano, fisiologicamente. Tá? Tem o fígado, tem o estômago, tem o coração, eu vou tirando e tal. E se eu juntar tudo no final, dá o corpo humano, que é diferente da primeira soma das partes. Né? O corpo humano vivo e o corpo humano morto é uma grande diferença, mas eles têm a mesma composição. Mas isso é outra atividade, tu vai entender. Né? Se é ativo, é ato. Psicologia do ato. Além disso, os atos têm conteúdo, assim como o Unity. Como é que um ato tem conteúdo? Tentei pensar aí na diferença de vocês. O que ele quer dizer com conteúdo? Você respondeu ou eu vou entregar? Seria tipo o direcionamento da consciência, a intenção? Está afiado. É a intencionalidade. Que é diferente da intenção. Isso aqui, o conceito de intencionalidade, ele é diferente do conceito de intenção. E eu não sei porque os professores de psicologia têm essa moda aqui no curso. Eita, coisa, os professores têm a moda. Eu acho que pelo linguajar, pelo fenomenológico, que alguns professores têm, isso acabou se difundindo. Mas você fez isso com a intencionalidade de. Era melhor falar intenção, né? Não intencionalidade. Eu fiz isso aqui com a intenção de mexer meu braço. Eu fiz isso aqui com a intenção de tomar Coca-Cola. Né? Isso não é intencionalidade. Intencionalidade é a referência que um conteúdo mental faz no seu ato. A intencionalidade tem a ver com a direção. Tem a ver com abertura. Tem a ver com referência. Tem a ver com muita coisa. Mas a intenção não é uma delas. Tá certo. E porque. O que é que vocês entendem de intencionalidade? Eu conheço o que eu sei é pelo exemplo que eu já tinha ouvido, né? O exemplo que eu tinha ouvido de intencionalidade era assim, que me foi explicado dessa forma. Imagina que você está com um arco e flecha apontando para um lugar. Você está. O Thiago aprendeu mais que falar. Você está lá com arco e flecha apontando para um local, o alvo da sua flecha seria a intencionalidade e todo o processo de tensionamento da flecha também, né? Então, você meio que tem duas coisas. Você tem o alvo da sua consciência. Imagina que tipo, o arco é a tua consciência. Você tem o alvo da sua consciência que você quer acertar com a flecha, né? A finalidade assim. E você tem o tensionamento que você faz para conseguir esse propósito. Eu entendi dessa forma, assim. Eu não peguei não. Eu peguei a visão não. Mas. O que mais? Foi mal. Também não sou muito bom de explicar. Talvez eu não seja o público. Sempre tem essa chance. Exatamente. Essa possibilidade sempre existe. Eu gostei dessa analogia.
falar que tá grávida. Só o Lucas vai se arriscar e ia ser cancelado. É ele. Mas eu vejo também esse direcionamento assim, imputado a um objetivo. Que existe um fim que eu busco, né? Como por exemplo, sei lá. Agora não me vem na mente. Mas isso não seria uma parte da intenção. Intenção é tipo uma motivação, né? Isso. Meio que Foi é. isso que eu pensei também. Pensei igual a Paulo. Intenção seria tipo o motivo do porquê tu tá tensionando o arco e flecha, tá ligado? Isso. Mas a intencionalidade Não, seria. a intenção parece mais um objetivo Hum. do que. Eu acho que. Será, pô? Será que eu fui enganado esse tempo todo? Tipo, eu tenho a intenção de te matar, qual é o meu objetivo? Tirar a sua vida. Pô. Eu acho que o cara fica ligando. O que é intencionalidade? Na verdade, pô, eu lembro brincando, nem Rússia. Né? Parece muito que a descoberta deles é a descoberta mais idiota de todas. Mas Eu acredito. é genial porque é óbvio, sabe? É genial porque é óbvio. Todo ato de si, ele se refere a algo. Por exemplo, amor. Eu amo alguém. Eu amo alguém. Pegou? Amar é uma ação, mas eu só amo alguém. Eu não amo simplesmente. Eu não sou amor. Eu sou um ser humano. Né? Eu tenho algo. Eu tenho algo. Eu tenho, sei lá, ser atropelado. Ok. Ser atropelado pelo carro. Tenho medo de ser atropelado. O meu medo é ter um conteúdo. Não existe um medo vazio. Né? Isso aqui é sobre consciência, tá? Isso que nem a galera da psicanálise. A análise dele está na consciência. A intenção é da consciência. Enfim, intencionalidade, ela é a direção do fluxo da consciência. E para os medos desconhecidos, tipo, eu conheço várias pessoas com ansiedade, por exemplo, que não sabem do que tem medo, mas tem medo. Elas, Onde é que entra aí? elas só não sabem, né? O alvo da consciência delas. Eu diria isso também. Aí você descobre aí, ó, Sócrates, eu vou vir pra cá, Lucas, pra ficar reto. Porque tava bem pequenininha a tua letra lá no. Eu diria isso também. Né? E por mais que isso pareça pouco, né? Isso aqui é muita coisa. Porque toda a filosofia da era moderna deixa o homem preso, como se o que acontece na consciência dele só acontecesse dentro dele. Brentano, depois Husserl, né, eles vão trazer a publicidade das essências, a famosa publicidade das essências, no sentido de que o homem é um ente aberto. Para as coisas. Isso aqui, quem formulou isso aqui foi Avicena, que é um filósofo árabe, Filósofo combatido por Tomás de Aquino.
é filósofo quem? Intencionalidade. Não, mas tu falou, ele é um filósofo Árabe. árabe. Ah, sim. Não é o nome dele árabe, não. Eu sei que para a tradução latina do nome dele. Mas aqui também fala um pouco disso. E ele não tirou do nada, né? Mas ele viu isso aí. E, enfim. E a sensação? Porque, por exemplo, eu posso sentir dor no estômago. E a minha dor no estômago não faz referência a nada, senão a própria dor no estômago. Né? Eu posso ver o verde da cadeira e o verde não faz referência a nada. Sensação. A cara de bárbaro. Tu falou com a convicção que eu disse, porra, será que cadeira é feia? Como a sensação não necessariamente tem referência intencional, ele vai dizer que não acha assim. Mas a percepção sim. Então, por exemplo, o verde vermelho, enquanto pura sensação, não faz referência a nada. Mas a minha percepção do verde faz. Né? Eu posso lembrar da bandeira do Brasil, por exemplo. Ou eu posso lembrar companheiro de outro. Não é? De lembrar do quê? Pô, não escutei, vou decorar o vídeo. Vou decorar o vídeo. Lembrar da verdinha. Ah, sim. Enfim, a sensação, a percepção tem referência. E ele distingue dois tipos de percepção. Né? A percepção interna e a percepção externa. A percepção interna é de ato psíquico. A externa de fenômenos físicos. A percepção interna, ela é adequada. A percepção externa, ela é inadequada. O que significa dizer isso? Brentano achava que você pode se enganar sobre a percepção externa, mas não pode se enganar sobre a percepção interna. Russell vai dizer que ele está errado. Russell vai refinar isso aí, vou colocar uma asterisco. E Russell vai falar que a percepção noética interna é adequada. Ou seja, a postura fenomenológica é um pensamento adequado, é uma percepção adequada. Mas a percepção sensível interna não. É uma diferenciação aí de Russell e Brentano. Enfim, com essa instituição, né? Dessa metodologia. Na verdade, eu acho que eu falei isso antes. Então, eu gosto disso também. É que aquela busca, né, noética, que tem a ver com essa percepção interna, é o que vai originar, né, quando nós destrinchamos a fenomenologia. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que ele fazia isso aqui justamente pela percepção interna. Então ele usava, né, nessa empiria a memória e a imaginação. Que são percepções internas. Ô, Lucas, então a diferença da sensação e da percepção é tipo. A sensação seria tipo.
seria tipo a coisa como ela é, e a percepção seria depois que aquele estímulo passa por um filtro assim, consciente. Eu diria que não, porque a percepção externa ela é inadequada. Então, eu imagino que a sensação que tem a ver com o externo não corresponde ao objeto é, mas como ele é captado pelos meus sentidos. Mas isso aqui eu acho que em Russo fica diferente também, sabe? Essa questão da sensação. O que eu sei é que na fenomenologia de Russo existe uma consciência não intencional. Existe nem tanto consciência intencional. Tipo, a consciência da dor de cabeça é uma consciência aperceptiva, quase. Sabe? Qual que é o suco da psicologia do encanto? É a distinção que ele faz entre os atos intencionais, entre os atos psíquicos. Esse aqui é o suco da psicologia do encanto. Que são três. A representação. Coloca assim. O juízo. E as emoções. Representação também é chamado de assunção ou ideação. Juízo é juízo simples. Emoções também são chamadas de sentimentos, fenômenos de interesse, ou amor, ou volição. Tem mais traduções nos diferentes autores, que no caso é a Marias e o Titini. E chutes aí, o que vocês acham que são isso? Putz. Olha aí na hora. Ixi, eu só lembro. Com representação eu lembro de Schopenhauer. Aquele. Tá ligado? Porque quando ele escreve aquilo lá sobre a representação, né, ele faz uma definição bem clara da distinção entre vontade e representação. Né? A vontade é aquele conteúdo lá que está no número, né, na coisa como ela é, e a representação é o que vem depois de todo o processo consciente, né, de todos esses processos mentais. E a representação, no final das contas, ela é uma imagem do número, né? É um fenômeno. Né? Isso, a representação é um fenômeno. Bom, para Schopenhauer, não sei, estava brincando. Aí no juízo, juízo, não sei, tem alguma coisa a ver com qualificação, talvez, que na minha cabeça só vem valor, de você conseguir, talvez, diferenciar uma coisa de uma outra coisa, né? Mas, não sei dar uma boa definição, não. E a emoção? Emoção, tu tinha comentado que podia ser volição, né? Amor, esse tipo de coisa. Parece a vontade de Schopenhauer. Né? E não sei, talvez a emoção esteja mais próximo da... Porque Schopenhauer tinha uma coisa parecida. Deixa eu organizar meu pensamento. Porque quando tu falou, por exemplo, que a dor de cabeça ela não tem conteúdo, senão a própria dor de cabeça. Quando Schopenhauer falava de vontade, ele dava exemplos assim também. Né? Ele citava dor de estômago,
ele citava tipo, processos corporais para exemplificar o que era vontade, né? Que era uma coisa sem conteúdo ali. Eu imagino que a emoção esteja alguma coisa parecida, mas não sei, pô. Não sei também não. Foi bem. E aí, agora Juízo isso me leva a julgo, né? A algo mais moral, assim. Para a gente pensar em qualidade. Né? Bom, mal, belo, feio. Sentimento. A emoção é um pouco. Conseguindo pensar em algo mais estruturado, assim. De emoção e. Emoção, paixão e certeza, que é tipo sentimento, né? Porque para a humanidade, sentimento e emoção são duas coisas diferentes. E aí, se não me engano, tem uma tradução que é sentimento. E aí eu fico viajando, e leva a crer em uma categoria mais aberta, assim, de percepções. Intransmissível. E representação também é uma revocação do trabalho. Vou fazer. o juízo, ele vai ter uma forte relação com a lógica. E as emoções vão ter uma forte relação com a ética. Ué. Por isso que aquele texto da ética também acaba sendo importante para a psicologia, para a história da psicologia que estava aqui inventando. E representação, em alemão, é Vorstellung. Isso parece ser escrito assim. Mas quem fala isso aqui é o nosso companheiro Freud. A representação de Freud tem uma relação direta com esse ato aqui, inventando. Isso aqui, eu não vou dar spoiler, mas vai chegar. E o Brentano, ele tem um chamado princípio do Brentano, eu não sabia disso. Princípio do Brentano, vou colocar aqui. E vou ler ele aqui. Eu também não falo princípio errado. Falar princípio errado é muito pecado. Não é princípio Brentano. O monte de mundo tem princípio, né? Só para. Pô, mas foi Brentano que criou o princípio de Brentano? Eu não sei se ele escreveu ou eu escrevi, mas se atribui a ele o princípio de Brentano. Ah, sim. Todo ato psíquico ou é uma representação ou está fundado em uma representação. Pegou? Princípio de Brentano. Todo ato psíquico ou é uma representação ou está fundado em uma representação. E o que da representação? É tudo que está presente na consciência. Colocando isso aqui em relação ao objeto, fazendo tabela. Que todo ato psíquico é intencional. Ou seja, todo ato psíquico tem uma relação com o objeto intencional. Né? Vou colocar isso aqui para o princípio. E com relação ao objeto, a representação do objeto está presente. Então, memória é representação, imaginação é representação,
afirma ou nega. E a emoção ama ou odeia. O que seria mais odiado? Vou chegar. Na representação, a consciência faz uma referência simples. No caso, deixa eu substituir isso aqui. Colocar o objeto aqui. Colocar o princípio aqui. Princípio de Newton, ou é representação, é uma referência de primeiro grau, ou está fundada na representação, é uma referência de segundo grau. Então, eu posso representar uma coisa na minha cabeça, e com base nessa representação, eu criar outra representação, segundo grau, ou fazer um juízo em cima dela, ou eu criei uma reação cognitiva em cima dela. Mas tudo está na minha consciência de representação. No caso, essa dúvida seria de segundo grau. Quando a coisa está na minha consciência, quando ela está representada, a minha consciência ou admite ela como verdadeira, ou nega que ela é verdadeira, julga ela como falsa. A partir disso, mas sendo um princípio lógico da psique, eu afirmo ou nego a existência, a realidade de alguma coisa. Afirmando e negando, aí na dimensão médica da psique, eu me movo em direção a, me movo em direção contrária a, ou estimo. Acho que foi tudo falando isso também. De estimar o valor de algo. Isso aqui dá origem à teoria dos valores, que é uma das bases da logoterapia. Isso aqui é um mega conceito na psicanálise. Isso aqui é um mega conceito na logoterapia. Isso aqui eu acho que acaba sendo mais relevante na psicologia. Pelo menos eu não pensei em relação. Mas, por que amar e odiar? Porque se ama no seu Deus. O que ele quer dizer com isso? Quando ele está pensando naquele trecho ali, a origem do conhecimento moral, ele está se perguntando qual é a sanção do julgamento moral. Foi mal. Qual que é a sanção da moralidade? Porque qual que é a percepção do criador? O meu juízo, ele julga. É como se fosse aquela distinção entre intelecto e vontade. A vontade, ela tem essa coisa de me mover em direção a algo, me mover para longe dele, me impulsionar em direção a assim, essa coisa mais motora, que me move em direção às coisas. E o juízo é uma coisa mais intelectiva, mas a razão mesmo, distinguir, separar, analisar e tal. Na lógica, que estava em um debate na época, inclusive, um cara chamado Bolzano, se uma coisa é verdadeira, sensação moral, se uma coisa é verdadeira, logicamente a minha consciência afirma. Se uma coisa é falsa, a minha consciência nega.
afetividade, nem a reação de juízo que eu tenho, juízo em sentido de valor. É o juízo valorativo. Esse aqui é como se fosse um juízo racional, que é diferente do juízo valorativo. Se uma coisa é boa, a reação adequada é o amor. Se uma coisa é má, a reação adequada é o ódio. Mas, Lucas, o amor está no objeto ou está na pessoa? Exatamente. Ele se propõe essa pergunta. E qual que é a sanção que eu tenho para dizer se uma coisa é boa ou má? Porque se a coisa é boa ou má, não tem a ver com o meu juízo da coisa. Tem a ver com a própria coisa. A qualidade boa ou a qualidade má, o bem e o mal, eles estão na coisa. Que pode ser mais boa, boazinha, bozona, né? Pode ser muito má, pode ser meio má. Né? Não sou eu que atribuo isso. O que eu faço é estimar. E estimando, eu tenho uma reação emotiva. Problema. Isso é automático, então, né? Já que não está fora do campo do juízo intelectual, isso é um processo inconsciente, né? Mais ou menos, porque é o que acontece. É o julgamento. Eu posso achar, por exemplo, a minha quantidade de amor em relação a determinado objeto não implica que aquele objeto seja correspondente à minha reação afetiva por ele. Então ele vai surgir com uma ideia de amor justo. Amor justo. O que é o amor justo? Que no caso não é só o amor, né? Pode ser o ódio também. É que você ame a coisa na medida que ela vale. E que ela vale objetivamente. Ou, se eu odeio uma coisa que devia ser amada, o problema não está na coisa que é amada, está em mim que, por algum motivo, odeio uma coisa amada. Né? Agora, como isso acontece, não tem texto. Não é que eu Tá, Você deve vir ainda. Eu acredito que nessa hora, né, como é uma outra diferente, isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui ele fala na tratado de ética dele lá. Como eu não estava pensando em psicologia, eu acho que ele realmente não se questiona sobre isso. Né? Se bem que ele escreveu aqui. Então talvez só não esteja no texto. Mas não está no texto. Né? Como isso acontece. O que ele vai fundar, de fato, é um valor objetivo para as coisas. Então a moral é fundada objetivamente, não subjetivamente. Ou deveria ser fundada objetivamente, não deveria. Porque você odiar o que é odiar é justo, você amar o que é amar é justo. Sabe? E é baseado nessa questão de justiça também. Daí ele distingue dois tipos de juízo também. Se você não coloca, eu deixei colocar aqui o juízo. O juízo pode ser sério e pode ser evidente. O juízo é sério quando a justificativa para a validade do juízo está fora dele. Então, fé, autoridade, costume. O que não implica, logicamente, que o juízo é falso. Né? Porque eu posso não saber a razão
E é isso aí. Como eu disse, isso aqui da origem dos valores. E é isso que tem que ver também. E aí? Que impressão fica? Mas só para fechar. O que eu acho da então, é entendido. As três grandes coisas da psicologia. A psicanálise, a psicologia comportamental E a transpessoal. a psicologia humanista. Que são apresentadas com coisas independentes. E são, né? Em certa medida, independentes. Mas é tudo psicologia. E não parece, principalmente quando a gente está estudando a história da psicologia, não tem nada que associe uma coisa a outra. E brincando, é o cara que associa tudo. Mas ele é o cara que está na origem de tudo. Porque isso aqui vem de Freud. Freud foi aluno do Brentano e pega os conceitos dele. Isso aqui vem de Wundt, né? Que Hitler vai para os Estados Unidos, juntar a galera lá nos Estados Unidos, comportamental. Colocar Wundt, assim vamos, se distribuir, se desenvolver. Wundt que era rival contemporâneo de Brentano. É humanista, em grande parte é fenomenológico, que vem de Brentano. Lógico que aqui é Rússia, né? Não Brentano, mas vem de Brentano. Então, tipo, parece que esses três caras, a gente tem uma relação direta com o Brentano, e ninguém fala do bicho. Enfim, eu acho que nós ficamos ligados. Isso parece muita coisa pra mim. É uma pena, né? Então o behaviorismo está na desvantagem, 2 contra 1, né, pô? Dois que vêm de Brentano e um que vem de Wundt, pô. Ah, entendi. O cara sabia de alguma coisa. O cara. Oi? Tá certo. Tu quer falar alguma coisa para encerrar? Tá bom.